O que você faria se teu tio matasse teu pai e tua mãe te enganasse? Essa é a história do filme O Homem do Norte, que está entre nos top 10 da Netflix, mas esse filme foi lançado em 2022. E neste filme conta a história, se passa no século IX, 1800 e meio, meados de 1800, e tem um rei, que é o rei Corvo, que tem sua esposa e seu filho Hamlet. E esse rei chega de uma guerra com saques, né, com todo o esposo da guerra, e chega fazendo festa, fazendo tudo. Depois chega o irmão dele, que é o tio do Hamlet, e vão todos festejar. E tem como se fosse um rito de passagem para o Hamlet ser o futuro rei. E o rei Corvo faz esse ritual para o Hamlet fazer essa passagem para ele ser o futuro rei. Mas quando amanhece, o irmão do rei mata ele e vai atrás de Hamlet para matar. E nisso a gente pensa que foi só uma traição, né? Que o irmão dele não podia ser o rei, ele tinha que matar o rei para poder ser. E tinha que matar Hamlet também, porque ele era o herdeiro, assim, na linha de sucessão do reinado. Mas Hamlet consegue fugir e faz uma promessa que vai vingar a morte do pai dele e vai salvar a sua mãe, que ficou com o tio dele. E anos passam, anos passam, anos passam, e ele vai e esquece, por assim dizer, essa promessa que ele fez quando ele estava fugindo lá da ilha onde seu pai foi morto, do reino dele. Mas ele fica adulto, quando os anos passam, e fica matando gente, fica saqueando, faz parte lá de um grupo de pessoas que vai invadir tribos, vilas e vai saquear, matar as pessoas. E lá ele tem uma visão com uma bruxa, uma feiticeira, que faz com que ele relembre o seu passado. E com isso ele relembre da promessa que ele fez de vingar o pai dele e salvar sua mãe. E com isso ele, por assim dizer, ouve notícias que o tio dele perdeu o reinado, foi invadido por outro rei e está morando em uma pequena vila em outro canto lá. Ele não teve sorte, por assim dizer, porque o pai do Hamlet, o rei Corvo, amaldiçoou ele, disse que o reinado dele ia ser pequeno, ia ser com sangue. E com isso ele descobriu essas notícias e foi como escravo para onde seu tio estava. Começa a trabalhar como escravo, pegando pesado e tudo, e ele começa a ser reconhecido por seu trabalho. O irmão dele, o irmão por parte de mãe, irmão primo, por assim dizer, fica numa situação de perigo lá e ele vai e salva o irmão dele. E com isso ele é reconhecido, fica dando ordem nos escravos, mas mesmo assim ele é escravo. E também quando ele chega, ele vê que a mãe dele já tem outros dois filhos, o mais pequeno, que eu falei agora, e o maior. Ela já tem outro filho com o tio dele. E aparentemente ela está vivendo bem, né? Gostando da vida dela. E ele até comenta com uma das escravas que vai mais dele. Se eu matar meu tio, a minha mãe vai gostar do sofrimento dele. Mas aí é que ele descobre a verdade. Para vingar, ele recebe a profecia da bruxa lá que ele tinha que pegar uma espada que ia matar o tio dele. E essa espada só pode se desembanhar, sair da barrinha da espada pela noite. E lá ele vai no quarto da mãe dele e diz que é ontem o filho dela que sumiu. E ela vai conta a verdade na cara dele. Que ela que tramou o plano, ela que rezou, pediu aos deuses dela para que o rei Corvo morresse. E ela vai mostrar uma cicatriz que ela era uma escrava. E Amity foi fruto de um abuso do rei Corvo com ela. E lá quando o Amity era pequena, ela contava uma história de que ela tinha vindo de outro país, que era um conto de fadas, e tinha se casado com o pai dele. E ela disse que isso nada é real. Perguntou se ele acreditava em contos de fadas. E também disse que ela que armou o plano. E ele perguntou, mas você estava chorando? Eu vi meu tio te carregando. Ela disse, eu estava rindo de alegria por ele ter morrido. Isso foi um baque assim grande pro Hamlet, né? Porque o pai dele morreu, o tio dele é um traidor e a mãe dele é uma sem vergonha. Porque como é que uma mãe pode dizer isso na cara de um filho? Porque ela podia não gostar do pai dele, né, e tudo, mas não se importar. Porque se ele não tivesse fugido lá no início do filme, ele teria morrido. E ela, não, tá nem aí não, eu quero é sair com outro macho. E isso foi um choque tremendo, ele ficou revoltado, revoltado, revoltado. Ele ficou sem acreditar que a mãe dele teria feito isso. Que mãe é que faz isso com um filho? Podia ter vingado a morte do pai, matado o marido dela e ter saído com ele para não e viver outra vida, mas tentar matar o próprio filho, assim, permitir que o tio dele matasse.
E com isso o homem que sai doido de lá, diz que vai derramar sangue, vai vingar, vai matar o povo, tudo. Ele vai e mata um dos filhos novos dela, ele mata esse daí, e no outro dia a mãe dele, né, diz que ele que tá matando é o filho homem que voltou, que ele não morreu, e começa a vingar. E eles vão se preparar, porque na profecia eles tinham que lutar nos portões de Hel, que era um vulcão que tinha lá, eles contam a história. E ele vai, quando chega, vai no quarto que o tio dele estava, e a mãe dele tá lá, pula nele, querendo cuidar, e mata ela. E vem o irmão mais novo dele, o que ele mesmo salvou, mata ele também, mas ele não tem a luta com o pai dele ainda. Eles vão lutar lá nos portões de Hel, que diz no filme. Mas é um choque tremendo, assim, esse filme. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu peço que vocês comentem se já assistiram ou não, compartilhar a visão de vocês sobre esse filme, que eu não vou contar o final do filme, eu vou, assim, compartilhar a minha visão, assim, do filme em geral, porque, baseado nas experiências, porque é um choque tremendo, não é? Uma mãe que devia amar seu filho, não se importou se ele morreu ou não, e além do mais, saiu com o tio dele, não deu satisfação em nada, mentiu. Então, a infância do menino foi só uma mentira, só um faz de conta que não acontece. Foi uma mentira mesmo, uma história inventada. Ela dizia que era maravilhosa e tudo. O marido dela, por não ser bom, mas ele não devia ter feito isso com o seu filho. Devia ter contado a verdade, levado ele também. Mas se ela tivesse levado, ele queria ser o futuro rei, né? Por causa da sucessão. O tio dele teria que matar ele. Essa mulher é uma mulher sem vergonha, que fazer isso com o filho. E além disso, ainda dizer na cara dele que queria que o pai dele morresse para poder sair com o filho, porque o pai dele não prestava. E que ela estava feliz com o outro macho dela, o tio dele, e já tinha outros filhos. E ele ficou esquecido, né? O coitado ficou jogado no canto, que ela tava feliz e tudo mais, nem se importou nem nada, ela que queria, porque queria que o marido dela matasse. O coitado do homem que ficou jogado, ficou desprezado no canto, ficou abandonado, ficou sem ninguém, né? Por assim dizer. Ah, pessoal, e outra coisa, você não acha que essa mãe do homem devia sofrer um pouco, não? Porque ele vai e mata, né, e tudo, mas ela não vê a morte do filho mais novo dela, que era a menina dos olhos dela. Eu acho que o homem se devia ter matado ele na frente dela, né? Pra ela saber o que é saber o que foi que ele sentiu. Também, né? Porque pra ela sofrer um pouco, porque essa mulher sem vergonha devia sofrer um pouco por ter traído, assim, por assim dizer, seu filho. Ele devia ter matado o filho dela pequena na frente dela, feito. Ela sofreu um pouco para ela saber. Ter o mesmo gosto da dor que ele sentiu. Então, pessoal, essa foi minha visão do filme. E uma mãe não devia fazer isso com o filho, né? Essa mulher sem vergonha. Que só queria sair com outro macho, porque o macho dela não prestava. Então eu peço que vocês comentem acerca desse filme ou de outro filme também que tenha uma história semelhante. Esse filme está disponível na Netflix. Ele não foi um sucesso de bilheteria, né? Mas foi bem recebido pela crítica. Então peço que vocês se inscrevam, comentem, deixem um like neste vídeo e me sugiram filmes novos. Eu dei spoiler, a cara do filme quase todo, mas eu não contei o final. Só contei eu não contei o final para não estragar o filme. Então peço que vocês comentem, assistam esse filme e vejam como esta mulher é sem vergonha, só atrás de macho. Valeu!